Estamos no 25º domingo do tempo comum. O ano litúrgico já vai adiantado e um assunto agora se tornará mais recorrente: o juízo final e a vida eterna. A igreja usa nessa direção do fechamento do ano litúrgico, que agora vai acontecendo progressivamente, vai nos oferecendo leituras bíblicas que nos levam a pensar isso. Estou vivendo de tal forma a merecer a vida eterna? Na minha vontade cristã, tanto é importante que eu alcance a vida eterna como todas as pessoas também alcancem? Ou não queremos que o Senhor nos iguale com outros? Eu mereço salvar e Ele não. Por que, amigo, você está reclamando? Porque eu fui bom? Porque você acha que eu ter igualado Ele a você, eu agi mal? Amigo, por que Ele não merece a salvação que você também busca? O Senhor está nos dizendo dessas coisas. E Ele vai nos apontando o caminho. Por isso entendemos a celebração como um todo, também nos cantos e nas orações. Antes de ouvirmos as leituras, rezamos: ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Então, a lei que nos dá a salvação não é só a lei do amor a Deus, é também a lei do amor ao próximo. São duas medidas que se completam na vida cristã. O amor a Deus que se mostra no amor ao próximo, o amor ao próximo que se manifesta como amor a Deus. Essas duas dimensões estão sempre correlacionadas na vida cristã. São inseparáveis. Fazei que observando o vosso mandamento, ou seja, amando verdadeiramente a Deus e amando verdadeiramente ao próximo, consigamos chegar um dia à vida eterna. Não é essa a busca cristã? Chegar um dia à vida eterna. Para isso nós teremos que mudar os nossos pensamentos. Porque às vezes queremos entrar na vida eterna do nosso jeito, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de julgar. Jesus, certo dia, disse a Pedro: afasta-te de mim. Não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então, quem quer entrar na vida eterna tem que mudar. A palavra de Deus vai o ajudando a mudar o seu pensamento e o seu comportamento. Isso chama conversão. E a minha vida vai se tomando cada vez mais a direção do seguimento de Jesus na vivência do Evangelho. Isso é conversão. Às vezes nós temos uma visão muito limitada de conversão. Achamos que quem não rezava passou a rezar, converteu. Às vezes não. Às vezes tem gente que reza, mas não é convertido. Porque ele reza só na exterioridade. Mas aquela oração não traz o Evangelho para a sua vida. Ele não é convertido, a vida dele não tomou um rumo, do seguimento de Jesus. Por isso Paulo diz: só uma coisa interessa. Que diz Paulo que interessa? Viver à altura do Evangelho de Cristo. Isso é uma conversão plena. E Paulo aqui é até um tanto ousado. É curioso vermos esse texto de Paulo hoje, a ousadia que nós chamamos até de presunção de Paulo. Mas sabemos que isso na vida de Paulo é autêntico. Paulo diz assim: olhando a minha vida até aqui e a minha busca da salvação em Cristo, não me resta dúvida que tanto para mim interessa morrer agora e entrar na glória de Deus, e só gostaria de continuar vivendo
continuar no curso da vida terrena, se a minha permanência aqui for útil à salvação dos outros. Olha que maravilha. Porque para mim, morrer é lucro. Ou seja, morrer já é receber a recompensa da vida eterna em Cristo. Paulo diz que está muito consciente disto. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida e pela minha morte. Se eu morrer hoje, as pessoas vão dizer, morreu um bom cristão. Por isso Cristo vai ser glorificado na minha morte. Se eu continuar vivendo, as pessoas vão louvar a Deus. Que bom que Paulo está entre nós como um bom cristão. Podemos dizer isto? Se nós morrermos hoje, o que as pessoas dirão de nós? Morreu verdadeiramente um bom cristão? Ou se nós estamos aí na convivência diária com as pessoas, o que elas dizem de nós? Temos entre nós um bom cristão? Que vive o Evangelho todos os dias? Se viver na carne significa que meu trabalho é frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído, por um lado, que a morte chegasse para mim, e por outro lado, que eu pudesse continuar vivendo. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim agora seria de longe melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue a minha vida neste mundo. Então a minha permanência nesse mundo já não é mais para o meu benefício. É muito mais para pensando no bem da salvação dos outros. Esta é uma medida maior da vida cristã. Pensar na salvação do outro se torna agora um motivo para eu continuar buscando que a minha vida terrena se prolongue. Aí nós entramos nessa dinâmica da primeira leitura. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Faça-te, Pedro, porque pensas não como Deus, mas como os homens. Não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Olha um pensamento mais elevado aqui. E o que está em questão nessas coisas? Nós viemos ouvindo esses dias no Evangelho, correção fraterna. É mais pensamento de Deus do que dos homens. Mais das coisas de Deus que dos homens. Os homens tendem a não querer ser compreensivos uns com os outros. Até quantas vezes Deus perdoar? Até 70 vezes 7. Infinitamente, sem medidas. E isso não cabe muito no pensamento humano. O pensamento humano é pequeno para isso. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Vende tudo que você tem e você vai ganhar em recompensa a vida eterna. Desapegue das coisas terrenas. É uma medida grande para o pensamento humano. Como vou desprender de tudo neste mundo? Para viver só com o olhar voltado plenamente para aquilo que é maior que a minha salvação. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os meus caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Aqui nós vamos agora no entendimento teológico do Evangelho, e depois nós vamos pensar também numa interpretação pastoral. O que está tão acima assim? A gratuidade da salvação. A salvação não vem como pelo que se chama teologia da retribuição.
Tem gente que quer a salvação de forma matemática, 2 mais 2, sem aplicar a gratuidade de Deus para dar a salvação. Nós vivemos num mundo que o pensamento é da compreensão da retribuição. Então o mal paga-se com o mal, o bem paga-se com o bem. Por isso, às vezes é difícil a questão do amor fraterno, da correção fraterna. É difícil o entendimento de perdoar 70 vezes 7. É difícil desapegar de tudo. É difícil pensar em primeiro lugar no bem do outro e depois no meu. Quando duas pessoas pedirem a mesma coisa, estiverem de acordo na terra para pedir uma mesma coisa, será concedido pelo meu Pai que está no céu. É difícil refrear em nós todo egoísmo, todo individualismo, todo interesse particular, para ver tudo na dimensão da gratuidade. E a salvação é da dimensão da gratuidade, é do pensamento de Deus, que está muito acima dos nossos pensamentos. Então, do mesmo jeito que eu busco e quero essa salvação na minha vida, eu devo também me empenhar para que essa salvação se dê também na vida do outro. Porque Deus olha igualmente para todos, com o mesmo amor. Nós é que às vezes, devido às situações do mundo, não conseguimos, diante de tantas frustrações amorosas, não conseguimos confiar mais nem no amor de Deus. E quantos vivem assim? Já viveu tantas frustrações amorosas na vida familiar, em muitas relações que construiu, na sociedade em que vive, que já não confia mais nem no amor de Deus. Aqui já não se abre a gratuidade. Aí entra nessa lógica. E não falte quem ofereça a lei da competição. A lei da competição não é divina, não é pensamento divino, que competir é sempre deixar o outro para trás, é tomar o lugar do outro. Não entra na dinâmica do reino a meritocracia. Eu fui mais hábil, eu conquistei. E porque eu sou mais hábil e conquistei, o outro ficou para trás, é meu mérito. Eu estudei para isso, eu batalhei para isso. É meritocracia. Tudo é da ordem da competição, é de deixar o outro para trás. A dinâmica do reino é da gratuidade. E hoje nós temos até igrejas que são abertas para ensinar meritocracia, para ensinar teologia da retribuição. Pague a Deus tanto que você vai ganhar de Deus tanto. Nós temos igrejas abertas hoje para ensinar teologia da retribuição, para ensinar meritocracia. Não para ensinar o amor mútuo, a gratuidade, a doação. A salvação, o pensamento de Deus, que nesse caso a igreja não está alinhada com o pensamento de Deus, mas com o interesse dos homens. O pensamento de Deus não se confunde com o interesse dos homens de tirar vantagem sobre tudo. Temos hoje até igrejas que são colocadas para tirar vantagens, de muitas ordens. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos tão acima dos vossos pensamentos, como está o céu acima da terra. É preciso muita espiritualidade para subir até essa altura. Até a distância que há entre o céu e a terra. Jesus encurtou essa distância. Ele se colocou entre nós. Se queremos hoje conhecer o pensamento de Deus e participar do pensamento de Deus, vamos crescer na intimidade com Jesus, na vida de oração, na espiritualidade, na leitura orante da palavra, no conhecimento da doutrina da igreja. Aí a distância entre o céu e a terra vai diminuir. A distância entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus, hoje podem ser plenamente superadas. E Jesus ainda ensinou que
Se quando tomamos a palavra na mão ou quando nos colocamos a rezar, pedimos o Espírito Santo para nos ajudar, ele nos ajuda a entrar no pensamento de Deus, na vontade de Deus, e torna o pensamento e a vontade de Deus o nosso pensamento e também a nossa vontade. Não tem como ser bons cristãos às nossas custas só. Precisamos de uma espiritualidade madura, de um abandono à graça de Deus e ao Espírito Santo, para crescermos todos os dias. E entra essa dinâmica da parábola de hoje, a moeda que é paga, que sabemos que é alcançar a vida eterna, que é uma moeda de prata ou uma diária. Todos receberam a mesma coisa, salvação. Se você alcança ou não alcança. Você alcança ou não alcança. Não tem uma diária maior ou uma menor. Quem começou primeiro. Quem vai? A mãe dos filhos de Zebedeus com seus filhos. Põe meus filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não é questão deles estarem à minha direita ou à minha esquerda. Lá é desígnio do Pai. O que eles estão fazendo para entrar na vida eterna? Podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, faça todo o possível para entrar na vida eterna. Não pense em ter um lugar à frente do outro na vida eterna. Aqui já não devemos buscar ter um lugar à frente do outro. Aqui já devemos ser fraternos o suficiente. Aqui já somos chamados a viver uma gratuidade total. E isso só será levado à plenitude na glória do Pai. Lá já não é questão do primeiro ou do segundo lugar. Por isso a moeda é igual para todos. Você desejou a salvação na sua vida desde quando? Desde que eu verdadeiramente desejei, eu estou perdendo? Se você viveu o Evangelho desde o seu batismo até o dia da sua morte e entrou na vida eterna, você perdeu? Se o outro viveu fora do Evangelho, levou uma vida de pecado e sofrimento, até o dia anterior da sua morte, quem viveu melhor, você ou ele? Não valeu a pena viver o Evangelho? Não houve gratuidade de viver o Evangelho? Foi injusto que o outro recebesse a salvação do mesmo jeito que você? Não teria sido bom para ele ter vivido o Evangelho desde que foi batizado como você? Pense no bem do outro. Tanto é bom que você viva o Evangelho, como é bom que o outro viva. E se os dois viverem o Evangelho, todos entrarão na vida eterna. E aquele que viveu um Evangelho um só dia, no final da sua vida, com o desejo de tê-lo vivido a vida inteira, porque só naquele momento encontrou o tesouro, ele passa a possuir esse tesouro. Ele possui a vida eterna daquele momento, é aquele que estava na cruz ao lado de Jesus. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrar na tua glória, hoje mesmo. Foi uma fração de 2 palavras. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você quer mesmo a salvação? A partir de agora, ela te será concedida. Qualquer um que em determinado momento da sua vida, às 9 da manhã, o meio-dia, às 3 da tarde, às 5 da tarde, não importa a hora que foi, você disse sim, eu quero, eu vou para a vinha. Eu te pagarei o que for justo, eu confio nesse pagamento. E o primeiro começou a reclamar, mas o meu foi 1 denário. Mas você não confiou que você ia receber uma diária de uma moeda de prata? Eu estou te pagando. O outro eu apenas falei com ele, ele confiou mais do que você. Eu te pagarei o que for justo. Eu poderia ter pagado a ele 1/10 da moeda e ele não teria resmungado. Que cristãos nós somos? Cristãos continuamente insatisfeitos,
como se não sentisse a recompensa da graça todos os dias. Cristãos que ficam vigiando a vida do outro, é melhor que eu salve que ele vá para o inferno? Ou cristãos da verdadeira gratuidade, para mim e para o outro? Tanto a salvação na minha vida, quanto a salvação para o outro. Por isso, a diária é a mesma, uma moeda de prata. Cristo dá a todos aqueles que buscar de coração aberto a salvação esse mesmo pagamento no fim da sua vida. Estar com Ele na glória do Pai. Esta é a recompensa, sem teologia da retribuição, sem meritocracia, de confiança total na graça, porque a salvação é dom de Deus, e é só pela fé que ela é alcançada, como verdadeira confiança nos dons de Deus. Isso nos leva a viver com liberdade e desprendimento na vida terrena. Porque, como diz Paulo, tudo aqui se torna como lixo, tudo se torna desprezível, quando no centro da minha vida está viver desprendido neste mundo para um dia estar na glória do Pai com Cristo. Agora, a dimensão pastoral é o caráter missionário da evangelização. Quantas vezes nós saímos para buscar trabalhadores da vinha? Aquele pai de família que depois se torna o Senhor que mandou pagar, que é o Senhor da vida da igreja e da nossa vida, é Senhor da missão, é aquele que enviou: ide a todos, batizai, ide levai a salvação a todos. Ele enviou esta igreja. Quantas vezes a igreja sai de forma missionária? Nós estamos saindo às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 horas, às 5 da tarde. Nós estamos fazendo o quê para ajudar o outro que está afastado do caminho da fé a vir para a vinha do Senhor? Que cristãos nós somos? Cristãos acomodados, eu participo da igreja, estou assegurando a minha salvação. Ou eu sou cristão missionário, que ouviu de Jesus o ide, porque é da natureza da igreja ser missionária. A igreja, ela é enviada ao mundo quando Jesus volta para o Pai com a palavra ide. Não é com a palavra fechai-vos. A palavra do envio da igreja não é fechai-vos no templo para o louvor de Deus. É ide. De que maneira eu estou sendo missionário hoje? Na minha família, no meu lugar de trabalho, com meus vizinhos, na minha cidade, no meu bairro, por onde eu passo. Eu estou sendo um missionário que mostra a minha fé? Que fala para o outro do amor de Deus, da gratuidade, da salvação? Que fala das recompensas dos bens eternos? Que fala da alegria de viver na graça de Cristo? Ou eu venho à missa domingo, fico caladinho a semana inteira, como se a minha fé não tivesse nada a partilhar com os outros. Quantas vezes nós saímos para chamar? Vamos às praças e às encruzilhadas para dizer: vinde vós também para a vinha do Senhor. Eu te pagarei o que for justo. O dia inteiro, o tempo todo. Às 9, ao meio-dia, às 3, às 5 da tarde. É uma igreja incessante na saída missionária. Nós não podemos ser uma igreja fechada em si mesma, que pensa na sua salvação, mas não pensa na salvação daquele que está afastado do caminho da fé. Quando iniciei a atividade pastoral na diocese, falei que nós procuraremos ser uma igreja em atitude missionária. Vamos encontrar esse jeito. Seja cada um que frequenta a missa, seja cada um que tem uma atribuição na vida da igreja. Vamos entrar no pensamento de Deus, fazer morrer o nosso pensamento de acomodação, para entrar no pensamento de Deus que é missionário.
que é de uma igreja que partilha bem a sua fé e traz muitos para o caminho e para a graça de Cristo. Assim seja.